Canal YouTube Metamorfose Oeste na TV. Estamos aqui na residência do professor Manuel Guilherme de Freitas. Iremos fazer uma entrevista com ele, a princípio falando sobre sua vida, a origem, produções acadêmicas, a sua militância, literatura, poesia e educação. E agora vamos aqui com o professor Manuel Guilherme falando das suas origens de vida, seus laços familiares, começo de trabalho e outros mais. Bom dia a todos e a todos, ouvintes, amigos da Metamorfose do YouTube, né? Eu sou o professor Manuel Guilherme de Freitas, tenho 54 anos de idade, sou filho de José Guilherme de Freitas e Francisca Maria de Freitas. A minha mãe é da família Viana e Vidal, e meu pai é da família Freitas e Dias. Então, as minhas duas famílias são basicamente de São Francisco do Oeste. Então, eu nasci aqui, residi aqui, construí a minha família aqui. Sou casado com Maria Zilma da Rocha Freitas, né? Tenho duas filhas, né? Uma faz letras e a outra vai ingressar agora no ensino superior, também em medicina. E a gente vive basicamente do estudo, de ler, de buscar, de almejar novos objetivos. Então, tudo passa pelo conhecimento. Então, se você pegar o meu antes e o depois da minha história de vida, você pensa que as coisas foram fáceis, mas não foram. Tudo foi árduo. Comecei basicamente trabalhando na terra de Francisco Martins, que é primo da minha mãe, catando caju para poder estudar à noite. Então, as pessoas nem sabem, então não tem o que negar. Eu gosto muito de mostrar a questão das dificuldades, porque quem sabe o que são as dificuldades chega longe, porque supera a qualquer uma que apareça. Então, eu tenho muito orgulho de ser dos Freitas, né? Minha família é tradicional em São Francisco do Oeste, e a família Viana também é tradicional pela parte da minha mãe. Sou casado, tenho 54 anos, e desde o início foi a história de luta, como eu já falei e refrisei, né? Comecei na escola estadual Manuel Herculano, né? No ensino fundamental maior, menor e maior. Fiz grandes amizades, tive grandes professores e grandes conhecimentos, que eu menciono alguns deles aqui. A professora Deia, que é minha parente de inglês, professora Gilda Giovanni, que foram minhas professoras, professora Mondica, professora Mônica, professora Roseni, professor Nivaldo, professor Ananias, que foram basicamente os que primeiro me ensinaram. Posteriormente, como não tinha ensino médio, eu fui para a cidade de Pau do Serra, Escola Estadual Dr. Zé Fernando de Melo. Lá também foram grandes conquistas, foram significativas, porque eu conheci outros grandes professores, Maura, Guerra, Nonato Oliveira, enfim. Se eu esqueci alguns, eu peço até perdão, mas é porque são muitos professores que fizeram parte da minha vida, né? Da minha história. Eu fiz na época o magistério justamente pela facilidade de adquirir um emprego ou posteriormente fazer um concurso. Que eu acabei fazendo o concurso em 1990, que é o primeiro. Depois comecei a trabalhar lá, aqui em São Francisco do Oeste, como professor concursado em 1990. E no mesmo ano eu ingressei na universidade, porque na época eu podia fazer concurso só com magistério, que eu tinha feito no Zé Fernando de Melo. Comecei na universidade no curso de letras, justamente porque era o curso que eu queria, que eu gosto muito de português. Não é vergonha dizer, porque eu fiz o curso porque eu queria ser professor e foi a minha preferência, no caso, no vestibular. Lá também tive grandes professores. Estudei com um grande poeta do Ceará, Raimundo Leontino Gondim Filho. Eu estudei com uma das maiores poetisas da região, que é a professora Maria Carlos, na minha época da formação. Muita gente conhece a professora Maria Carlos, no âmbito de toda a região oeste, né? Inclusive ela trabalha aí em Luiz Gomes, na parte de cultura, né? Depois de aposentada. Então fui um privilegiado nesse sentido. Concomitantemente, só apenas 3 anos, em 93, eu também fiz concurso para aumentar a carga horária para a cidade de São Miguel. Vinha ver São Miguel, que na época eu vinha ver fazia parte. Fiquei lá pouco tempo, uns 3 meses, mas serviu de experiência, conheci novos colegas, novos alunos. Aí consegui transferir para São Francisco do Oeste. Com o passar do tempo, o número de alunos vai diminuindo, aquela questão toda, e a gente tem dificuldade de completar esse vínculo, porque
ele não tinha vaga para São Francisco do Oeste, e eu trouxe para cá, né? Então precisava ter outros alunos para poder trabalhar aqui. Aí eu fiquei em duas escolas, fiquei em duas cidades, trabalhando em Pau dos Ferros e aqui. Em Pau dos Ferros fui 4 de setembro, depois até que eu cheguei ao Edilma. E para ficar nas duas cidades eu acabei optando por trabalhar lá. Eu trabalhei 22 anos em Pau dos Ferros. Uma escola bem democrática, composta por professores de toda a região. Edilma tem tradição em receber professores de toda a região. Então a liberdade para trabalhar era muito grande, para estudar, para crescer. Enquanto meus colegas aqui ficaram sem, muitos deles sem ter acesso a uma especialização, um mestrado, um doutorado, eu tive acesso através da Escola Estadual Professora Maria Lima de Freitas, porque todo mundo lá buscava estudar e se capacitar. E assim foi, onde eu comecei a ingressar na pós-graduação. E as coisas vão acontecendo, né? Nesse mesmo período, eu conheci o sindicato, né? O sindicalismo, o SINT-RN, Sindicato do Estado do Rio Grande do Norte, dos professores, né? O SINT-RN, onde eu fui diretor de 99 a 2003, diretor de assuntos jurídicos. Eu sempre trazia informações para os colegas que procuravam, que necessitavam de informações. E é um período de muita efervescência política. O Brasil estava se redemocratizando, teve as eleições diretas, né? Teve depois a própria eleição de Lula, a primeira eleição contra Fernando Henrique Cardoso, com Itamar, com Collor de Mello. Então foram todas histórias que a gente foi construído no coletivo. É sempre bom frisar que a gente trabalhou no coletivo. Quando você passa a fazer parte do sindicato, você passa a fazer parte de uma coletividade, de uma comunidade maior. E luta por objetivos comuns, como agora, por exemplo, mesmo nós estamos lutando pela greve, pelo piso do estadual dos professores do Rio Grande do Norte. Então é sempre bom falar que foi lá também que eu conheci a literatura, conheci a produção literária. Eu tanto escrevo individual, obras como eu escrevi Trilhas de Imaginário Poético, 2014, como eu escrevi agora em 2021, 2022, Veredas Poéticas, como também produzo coletivo. Eu tenho vários textos com outros autores, que isso é bom, né, para você diversificar a sua produção literária. Para não ver, eu sou só poeta, eu sou só poeta. Não, eu escrevo, eu sou escritor. Eu sei poesia e não poesia. Eu tenho várias crônicas publicadas em coletâneas. Eu tenho memoriais publicados. Eu tenho N artigos científicos publicados na universidade, né? Tanto para quando eu comecei a cursar a especialização como mestrado e também mais seleções de doutorado. Então eu tenho vários textos, eu tenho mais de 50 artigos publicados. Artigos, sem falar nas crônicas e nas poesias, né? Tenho 2 livros de poesia, como eu já falei, são poesias que falam do eu, do social, a questão da inquietude, né? A questão da reflexão sobre a existência do homem, da humanização, né? A questão que eu posso contribuir com a questão da consciência, né? Da consciência crítica, né? Com esse cidadão. E nesse universo crítico eu ando muito, né? Eu fui para Brasília agora, eu tive a honra de aposto o presidente Lula, né? Agora dia 1º de janeiro de 2023. E eu diria a você que com experiência desse tipo, você não consegue comprar com dinheiro, não. Você está no universo de ter mais de meio milhão de pessoas numa praça gritando o nome de Lula. E a história diz, ela é clara, 1 mês e 15 dias do governo dele, aquele povo que gritavam lá, ele tinha mais do que razão, que era um governo do povo. Um governo que tem a origem do povo. É claro que para governar você tem que mediar, você tem que negociar, você tem que fazer acordos, porque existe a questão da governabilidade, mas você tem que ter um foco, né? Você tem que saber se o seu governo vai ligar também para o social ou não. Que é isso que aconteceu no governo dele agora, né? Vocês terem ideia, já que eu estou falando de educação, agora, essa semana aqui, agora que nós estamos finalizando, ele aumentou a merenda escolar para 39 centavos, porque era insignificante 15 centavos, né? Quer dizer, o aluno da escola pública, ele precisa desse amparo social, ele precisa de ter uma escola que ofereça o mínimo de qualidade para seus sujeitos, no caso são os alunos, porque ele vai permanecer lá, ele vai estudar, ele vai crescer. A gente viu agora, nesses Enems que nós temos aí, e no Enem desse ano, muitas pessoas passando, filhos de trabalhadores passando em medicina, passando em odontologia, passando em direito. Quer dizer,
é um governo que vai incluir, a educação inclui. Então, quando eu falo de educação, eu falo de educação aquela que inclui. Aquela que mostra caminhos, orientações, né? Quantas pessoas não gostariam de cursar um curso, digamos, engenharia, medicina, direito, e faltavam as condições. E hoje você tem, se você buscar e se você se dedicar, você acaba conseguindo novos objetivos. Então, a posse de Lula significa mudança, esperança, né? Existe até um verbo que a gente chama esperançar. Como registro histórico da posse de Lula, eu trouxe essa bandeira para mostrar para vocês, porque na verdade quantas pessoas não gostariam de ter ido à posse de Lula? Eu vi muitas pessoas dizendo que gostariam de ter ido e não foi por conta de não ter a condição financeira na época, né, da posse. Aí eu trouxe para mostrar que ele é um presidente do povo, que veio do povo e para o povo, né? Ele saiu de Pernambuco para o mundo, né? Hoje ele está tendo a oportunidade até de falar de combate à guerra, né? Entre a Croácia e a Rússia, quer dizer, um matuto do interior do Pernambuco, como eles dizem, né? Os contras, ser capaz de dialogar do nível dos intelectuais de Ucrânia e Rússia, que são duas potências globais, né? Você se sente realizado como professor e se indicaria para os jovens que estão começando a vida seguir nessa profissão? Muito. Eu fui professor de português, né? Comecei aqui, como eu já falei aqui no Oeste, como todo mundo sabe, na época não tinha sala de aula suficiente. Eu me senti inquieto, tanto que eu queria ensinar português, e é a minha formação. A gente não poderia tomar dos meus colegas professores, que por sinal eram muito bons, maravilhosos na época. E a escola era pequena. Eu tomei a decisão, na época foi radical, de transferir para Pau dos Ferros, por melhores condições de trabalho, porque a gente tem que procurar melhorias, né? Então, o que adianta você ficar na sala de aula fazendo o mesmo plano toda semana, todo dia, todo dia, todo dia? Não, a gente tem que ousar, a gente tem que mudar. Então, eu sinto realizado como professor. E se eu disser que nos 2 vínculos eu ganho suficiente para me sobreviver com minha família, ganho. Porque eu tenho 2 empregos, mas ambos foram concursados, né? Quer dizer, eu lutei, busquei e almejei os meus objetivos. E sou realizado com o curso que eu fiz de letras, né? Inclusive, eu tive um fato bem interessante. Tive uma grande professora, que foi colega minha, depois da universidade. A professora Déia foi minha colega de universidade no curso de letras. Ela retornou à universidade para fazer inglês. E eu também fazia português e inglês, e a gente estudamos juntos. Além de ter sido minha professora, minha parente, ela foi minha colega de universidade, que é um orgulho que eu guardo muito. Do lado esquerdo do peito, como se diz, né? A música do artista. Então, eu sou professor, indico para qualquer pessoa. Se você vai vestir a camisa de educação, invista nela. Agora, você tem que se capacitar, você tem que fazer cursos, você tem que fazer especialização, mestrado, doutorado, você tem que escrever, você tem que revisar, se for na área de letras. Enfim, abre muitas oportunidades. Agora, você tem que saber que você está no local correto, se você está ali porque você quer, que é o seu objetivo. Qual o seu estilo de poesia? A minha poesia, ela não é necessariamente uma poesia, digamos assim, que só agrade, que só faça poesia para vender para a mídia ou para políticos, em eventos de políticos. Que existe muitos desses artistas populares que eles têm a preocupação de ir a todo evento. Entende? Porque alguém é ligado a ele, o secretário A, o B, o C, o fulano, aí bota todo o evento, é aquele mesmo artista. Não, a minha literatura é uma literatura que faz denúncia social, porque eu fiz letras e eu fazendo letras, a gente tem toda a formação de literatura no curso. Então, a forma como eu vejo literatura é diferente de muita gente. Eu não vejo a literatura com a preocupação de só estar expondo, mostrando, muitas vezes, sem ter um sentido prático e objetivo para a vida. Então, tem um poema aqui, por exemplo, ele é pequenininho, porque eu estou trabalhando, também eu trabalho como se fosse cordel, né? Eu emplastifico e revendo preços mesmo populares. Que é uma forma também da literatura chegar mais fácil e simples ao leitor. Diz o seguinte: se o mundo for assim, ele não vai ser diferente. Pelo contrário, é e ou será violento. Sem ter gente para cuidar do arado, do gado, da vegetação, rios, lagoas, lagos. E só o homem na sua ganância diária. E assim,
não há muito o que fazer, e a não ser dispensar o homem, o garimpo e as políticas ineficazes públicas, para assim o índio ter direito ao seu legado, a terra. Comece então, desde já, rápido. Então esse poema aqui, ele mostra esse atual contexto que nós estamos vivendo. O contexto lá dos Yanomamis, a ganância humana destruindo vidas. Se a gente pensar na contradição, se a terra é deles, por que eles não cuidam da terra deles? Porque o capitalismo selvagem, já disse Titãs, entrou lá, se apoderou e não tem limites, a não ser destruir vidas, vidas e vidas e vidas. Então, literatura é isso, é libertação. Então, pessoal, vou mostrar alguns dos meus livros, né? Eu tenho livros, como eu falei, totalmente meus, e tenho livros em conjunto, coletânea, né? Seja na área de educação, formação do professor, ou mesmo sendo crônicas, contos, com outros colegas poetas, né? Eu tenho aqui, vou começar com a questão da formação do professor do PIBID. PIBID é um programa institucional de iniciação de bolsas da universidade, né? Muitos cursos têm, inclusive na UERJ, que eu fui formador. Então a gente publicou muitos textos dessa época aqui, em coletânea. Cada professor, com os alunos pesquisadores, publicavam os livros, né? No caso, é como se fosse coletânea, né? Aqui eu tenho, em 2017, um poema sobre poesia. O que é poesia? Criação literária, né? Que foi da editora da Paraíba, né? A edição 2017, a coletânea. Eu tenho um poema nele, né? Eu tenho os dois livros aqui principais que eu produzi, e ainda tenho esse Veredas para vender, 2022, Veredas Poéticas, e 2014, que é Trilha dos Imaginários Poéticos. São totalmente meus. E vai vir aí outro livro em breve, que é o livro Labirinto. Eu tenho um Labirinto para publicar e tenho Estádia também para publicar. Já na linha já bem mais profunda, bem mais densa, bem mais complexa, com temas super variados. Ambos a linguagem é bem de esquerda. A linguagem que realmente faz uma reflexão. Porque a literatura, ela pode entreter e ela pode mudar, não é isso? O pensamento humano, tentar convencer. E a minha linguagem sempre vai nesse sentido, certo? Então, esses são meus textos. Tem outro que eu publiquei no concurso internacional lá de Portugal. Eu não estou com ele aqui, infelizmente, que eu vendi todos os exemplares. Mas é sempre bom escrever, produzir e tentar juntar e agrupar novos leitores. Gente, o professor Manuel Guilherme de Freitas, em sua viagem à posse de Lula, ele escreveu um texto sobre Lula. Vamos agora, ele vai fazer a leitura desse texto, que eu achei também muito legal, muito bacana. Tá de parabéns aí o professor. Eu fiz um poema para Lula. Homem simples e inteligente, que acabou sendo nosso presidente. Para a alegria de tanta gente, homem simples e batalhador, que, portanto, lutou para voltar a ser dirigente de um país tão abrangente, de um país tão gigante, de uma nação em desenvolvimento. Eis uma trajetória que não foi fácil, sendo-a cheio de tudo, humilhação, punições e de controvérsias, já que até um ex-juiz, para muitos, incoerente, apareceu e desceu o nível do julgamento do caso. Ele fez dele um presidiário, mesmo sem ter a culpa de fato. Já diz os órgãos internacionais. Assim o terror sedimentou no Brasil, bem como matou a esperança dos brasileiros, que são milhões apaixonados por um homem que ora na época fora injustiçado. E assim este homem nordestino, que de fraco não tem nada, apenas raça, suor e lágrimas, de um destino quase macabro. Pela inveja via as provas falsas, condenação, e o destino dele foi negado. Este homem sofreu, resistiu, lutou, assim provou que foi condenado sem ser culpado por um juiz mascarado,
Pode isso acontecer, de fato, em um país que se diz modernizado? Obrigado. A nossa equipe do canal YouTube Metamorfose Oeste na TV, nós fazemos o agradecimento nas conclusões finais dessa entrevista com o professor Manuel Guilherme de Freitas. Foi um grande prazer estar aqui com você, na reportagem aqui de Eugênio Freitas, na gravação aqui de Cleviano Silva. Professor, considerações finais a essa bela entrevista. Eu que agradeço aos seus leitores, a vocês especificamente, o canal, né, que é um grande sucesso. É um prazer, eu vejo sempre as entrevistas que vocês fazem, desde já, muito bem feito. Eu parabenizo toda a equipe, o trabalho do canal. E é sempre a oportunidade de mostrar um pouco da gente, né? Eu agradeço alguma parte, se por acaso eu cheguei a cometer, né? Porque a gente não tem experiência, a gente tem experiência de sala de aula. Da entrevista, geralmente, espaços são poucos no Brasil, né? Infelizmente, nesse sentido. Né, de cultura muito pouco, era para ser maior, né? A cultura é um processo de transformação social. Mas no Brasil existe muito isso, muito poucos espaços para os artistas. E a gente agradece demais essa oportunidade, porque a gente mostra um pouco do que nós fazemos e somos enquanto educadores. Aí aqui eu tenho, para finalizar aqui, que eu havia esquecido na questão da formação, de mostrar essa formação que eu fui formador do Pacto, que foi uma formação do ensino médio, a única desenvolvida pelo MEC no estado do Rio Grande do Norte, e eu fui o formador da 15ª direta de uma seleção do concurso, quem passou fui eu. Eu tive a honra de trabalhar com a minha conterrânea, a professora na época era chefe da direta, a professora Maura, né? Que é um orgulho para São Francisco Oeste e para toda a região, a professora Maura Cavalcante de Moraes Sá. Então fui o formador e junto com ela, que era a chefe da direta, e eu era o formador de todas as escolas da jurisdição da 15ª direta. Então, a gente só tem a agradecer, né? Só tem a reforçar. A nossa vida é uma vida de história, de luta, e vamos continuar nesse sentido. Se alguém sempre procurar no sentido da luta, do conhecimento, nós vamos sempre estar a receber, a dialogar e a interagir com o conhecimento. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado, e a gente sempre se dispõe, estamos sempre abertos a vocês e a toda a região. A reportagem de Eugênio Freitas, gravação e edição de Cleviano Silva. Gente, se inscreva em nosso canal YouTube, Metamorfose Oeste na TV. Vai lá também, dá um joinha, compartilhe nossas gravações, nossos vídeos.